Começamos no dia de ontem, né, o 200º ano, em que aconteceu uma realidade espiritual extraordinária. No dia 22 de agosto, né, que hoje celebramos Nossa Senhora Rainha, que é a festa da 8ª da Assunção de Nossa Senhora, o príncipe herdeiro, Dom Pedro I, estava numa viagem do Rio de Janeiro para São Paulo e passou em Guaratinguetá. Lá em Guaratinguetá havia uma pequena capelinha onde as pessoas disseram: olha, Alteza, tem essa imagem aqui, né? Como essa, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é uma imagem muito milagrosa, porque ela apareceu milagrosamente. É Nossa Senhora da Conceição que foi aparecida, porque ela foi pescada, né? Corpo e cabeça no rio Paraíba. Aqui o senhor ele está caminhando, está indo do Rio de Janeiro para São Paulo, no Vale do Paraíba, passou por lá e então indicaram esta imagem de Nossa Senhora da Conceição. Dom Pedro, então, que vivia um momento político muito difícil com as cortes de Portugal, prometeu que iria consagrar o Brasil a Nossa Senhora da Conceição, Aparecida. Ou seja, na verdade, o Brasil já era consagrado a Nossa Senhora da Conceição, porque o Portugal era consagrado a Nossa Senhora da Conceição. Mas essa promessa do príncipe herdeiro, ela depois se demonstrou como que providencial, poderia até dizer, de certa forma, profética, né? Se Dom Pedro I fosse profeta, mas não era. O fato é que a coisa virou uma espécie de profecia. Por quê? Porque 16 dias depois, quando o próprio Dom Pedro estava voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, na viagem de volta, às margens do riacho do Ipiranga, às vésperas do aniversário de Nossa Senhora, dia 7 de setembro. Assim, o brasileiro comemora 7 de setembro, 7 de setembro, mas não se dá conta que é a vigília do aniversário da Virgem Maria, né? O Dom Pedro, príncipe Dom Pedro de Alcântara, disse: laços fora. As cortes de Portugal querem nos escravizar. Eu nada mais quero com o governo de Lisboa. Nossas relações estão cortadas. E, de fato, prometeu, né, pela sua honra, pelo seu Deus, promover a independência do Brasil. E foi o famoso grito de independência ou morte. Não é? Agora, independente daquilo que você ache, o que é que isso foi politicamente. Eu não estou aqui para avaliar política, tá? O que eu gostaria de refletir com vocês é a vocação divina que o Brasil recebeu já desde os seus inícios e que aqui encontra mais um sinal da sua vocação. Mais um, de tantos, inúmeros. Nós vamos falar sobre esses sinais de sua vocação divina aqui nesse programa. E a finalidade do programa é essa, né? Então, é a vocação do nosso país. Então agora, nós temos uma ocasião especial, uma data especial para refletir sobre a vocação do Brasil. Então, ontem, 22 de agosto, completaram-se 199 anos desta promessa de Dom Pedro de Alcântara. E, então, começamos contagem, né, regressiva, começamos a viver o 200º ano, ou seja, o ano número 200. E, portanto, 22 de agosto do ano que vem, são 200 anos de distância do 22 de agosto de 1822. Vai ser 2022, ano que vem. Então,
tem pouca gente recordando isso. Não sei, eu não sou muito. Eu quero pedir desculpa para vocês, mas eu não sou muito conectado na internet, né? Parece irônico, né? Porque eu faço internet, mas o que é que se passa na internet, não sei. Mas eu não encontrei nesses dias nenhuma referência, nenhuma recordação ao fato de que ano que vem vão ser 200 anos da independência. E o que é mais importante, para mim, 200 anos dessa promessa, né? E, portanto, eu acho que nós precisaríamos, como católicos brasileiros, né, fazer um movimento para, neste ano de número 200, cada vez mais, né, nos consagrarmos a Nossa Senhora da Conceição. Então, nós brasileiros precisaríamos, digamos assim, tomar posse da nossa vocação divina como brasileiros. Você vai dizer, mas imagina, os governantes não vão fazer isso, né? Sei lá, alguém que reclame que os bispos não vão fazer isso, etc. Bom, não é verdade, porque quando deu os 300 anos de Aparecida, o Brasil foi, né? Houve uma consagração do Brasil a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? E foi feito também na festa. Houve uma consagração da América Latina, a Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Conceição. Quer dizer, foi feita toda uma movimentação internacional. Então, assim, eu vejo que os bispos se mexeram para isso, mas eu acho que o importante da consagração, né, não é se os bispos vão ou não vão fazer um movimento, ou se os políticos vão ou não vão fazer um movimento. É que nós precisamos fazer um movimento. O Brasil é feito de brasileiros. E quanto mais brasileiros tomarem posse desta vocação, mais o Brasil vai ser. Porque não é um ato mágico. Vocês têm que entender isso, gente. Vocês têm que entender que para que o Brasil, né, tome posse da sua vocação divina, é necessário que o Brasil, que é feito de brasileiros, né, tome posse da sua vocação divina. Então vamos lá. Antes de vamos entender as coisas, né, historicamente. Aqui eu só vou recordar aquilo que muita gente já sabe e que a gente precisa se dar conta. Primeira coisa, a vocação de Portugal, que é a vocação brasileira, está intimamente unida à vocação de Portugal, né? Portugal foi fundado como um reino católico na Idade Média. O primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, teve uma visão de Jesus crucificado. Essa visão de Jesus crucificado, as 5 chagas de Jesus, está tão intimamente ligada à história de Portugal, que Portugal, na sua liturgia, celebra de forma, né, especialíssima uma festa para as chagas de Cristo, e as 5 chagas estão presentes no brasão de Portugal. Então, o Cristo crucificado aparece a Afonso Henriques e diz que irá fundar o seu reino solidamente para que o seu nome, o nome de Jesus, seja levado a povos estrangeiros, né? Ou seja, Portugal nasceu com uma vocação missionária de transmitir a fé. Se você não vê o Brasil dentro dessa vocação, eu acho que se Portugal nasceu para transmitir a fé, e nós somos de todos os territórios que foram conquistados pelos portugueses, nós somos a maior nação e a mais católica, né? Então é evidente que Jesus, na fundação de Portugal, estava falando do Brasil. Os reis de Portugal assumiram no início a sua grande vocação católica. Consagraram Portugal a Nossa Senhora da Conceição. E assim a coroa
dos reis portugueses foi depositada na frente de Nossa Senhora da Conceição. Então a coroa dos reis portugueses não pertence aos reis portugueses, pertence a Nossa Senhora da Conceição, que é a rainha de Portugal. Não é à toa que Portugal, desde o início, é chamado de Terras de Santa Maria. Não é? E quando Portugal foi consagrado a Nossa Senhora da Conceição, eu quero recordar aqui que isso foi bem antes do dogma da Imaculada Conceição ser proclamado, foi consagrado Nossa Senhora da Conceição porque os reis de Portugal, né, se colocaram como propósito firme defender o dogma da Imaculada Conceição. Tanto que os professores, os catedráticos da Universidade de Coimbra, antes de assumir a cátedra, juravam que iriam defender o dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, se você não era a favor da Imaculada Conceição, porque havia, já que o dogma não tinha sido proclamado ainda, então havia certas controvérsias entre teólogos, etc, etc. Então, se você era um desses teólogos que questionava a Imaculada Conceição da Virgem Maria, você não podia nem ser professor na Universidade de Coimbra. Os reis católicos de Portugal prometeram derramar o seu sangue para defender a Imaculada. Foi logo após esta consagração de Portugal à Imaculada que, milagrosamente, aqui no Brasil, que era território português e, portanto, território consagrado à Imaculada, que apareceu a imagem de Nossa Senhora da Conceição, lá pescada milagrosamente, o corpo, depois a cabeça. E essa pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, né, começou a toda uma história, né, para o Brasil. De tal forma que a gente pode até dizer, de certa forma, que o anjo do Brasil é um anjo que parece ser aparentado com São Rafael, né? No livro de Tobias, Rafael manda pescar um peixe, e daquele peixe vem a salvação, né? Daquele peixe vem o exorcismo que liberta Sara, daquele peixe vem o remédio para a cegueira de Tobit. Então, um anjo que manda pescar a salvação, a gente vê na pescaria da imagem de Nossa Senhora da Conceição um parentesco espiritual muito grande, de tal forma que São Rafael deve ter nos planos e nos projetos divinos, né, uma realidade muito grande com aquilo que é a vocação do Brasil. Bom, então o anjo do Brasil, se não é o próprio Rafael Arcanjo, deve ter um parentesco espiritual com ele. Então Nossa Senhora começou a fazer os milagres dela, né? Esse é o peixe milagroso que nós pescamos e que veio nos trazendo salvação, não somente salvação física, material, com tantos milagres acontecidos em Aparecida, mas também salvação espiritual, né? De tal forma que, independente de como você vê, como é que você avalia politicamente, né, a independência do Brasil, a proclamação da independência, né? Independente disso, a gente não tem dúvida de que o Brasil tem uma vocação divina. Por quê? Porque com todo esse histórico, gente, imagine só. Vamos comparar com outras nações. Veja, nós nascemos. O Brasil foi descoberto perto da festa da Páscoa, né? E o primeiro pedaço de terra
que foi avistado recebeu o nome de Monte Pascal. Aí os descobridores chegam e já celebram a Santa Missa. Frei Henrique de Coimbra celebra a primeira missa e ali o sacrifício redentor vem até a nossa terra. Dali para frente começa o Novo Testamento aqui no Brasil. Jesus Cristo, Deus encarnado, sacramentado, vem para trazer a salvação a estes povos, realizando aquele desígnio que Jesus crucificado tinha dado para Afonso Henriques, o rei de Portugal. Portanto, Jesus crucificado, veja só, eu quero que vocês notem aqui, quem apareceu para o primeiro rei de Portugal foi Jesus, mas não Jesus, ponto. Foi Jesus crucificado. O Brasil é descoberto e recebe o nome de Terra de Santa Cruz ou Terra de Vera Cruz. Vera Cruz quer dizer da verdadeira cruz, a verdadeira relíquia da cruz, a cruz verdadeira de Cristo. A Terra de Santa Cruz. É a realização plena desse desígnio vocacional. Agora vocês imaginem só, né? Das outras possessões portuguesas, o Brasil é onde a evangelização resultou mais profunda, digamos assim, de resultados históricos mais perenes em termos de número da população, como foi o governo das coisas, etc. Claro, não fomos fiéis a essa vocação. Alguém tem dúvida disso também? Ou seja, existe uma vocação divina. Deus privilegiou o Brasil. O Brasil recebeu o Evangelho. O Brasil se tornou católico. O Brasil recebeu a evangelização. Tudo isso é verdade. É também verdade que nós, miseravelmente, traímos essa vocação. E muitos brasileiros têm traído a sua vocação divina. Por quê? Porque o Brasil é chamado a ser verdadeiramente um povo que conhece a verdade de Cristo, um povo católico. Essa é a nossa vocação desde o início, né? Agora, no meio da conversa, né? O Brasil foi descoberto em 1500. No meio dessa conversa, teve a expulsão dos jesuítas, teve a Revolução Francesa, teve o Iluminismo, teve a maçonaria, teve o laicismo, teve o regalismo, teve, etc, 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 tantos acontecimentos históricos que prejudicaram o Brasil na realização da sua vocação, né? Quando, para atrapalhar a vocação divina de Cristo, do Brasil, e os desígnios de Cristo no nosso país, né? A maçonaria fez tudo o que fez durante o Império, colocando bispos nossos na prisão e companhia limitada, etc e tal. Quando cansaram de tripudiar em cima da igreja, o que é que aconteceu? Os próprios maçons foram e proclamaram a república. Né? Tem gente que fica com nhenhenhen dizendo: ah, o Império era maçônico. Ah, e a república o que que é? Né? Ou seja, a história do Brasil é a maçonaria brigando contra ela mesma. Porque no Império havia maçons e na República maçons, e a coisa toda foi feita numa briga interna da maçonaria. O que acontece é o seguinte, é que, além disso tudo, sempre houve também católicos fiéis, sempre houve aqueles que ouviram a vocação e, sobretudo, aquilo que faz com que o brasileiro sempre volte para casa, sempre volte para a sua divina vocação, sempre seja chamado: olha, filho pródigo, volta para casa, sempre tem sido instrumento de Deus
esse peixe milagroso que foi pescado no Rio Paraíba, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É uma imagem só, gente. Uma imagem simples. Uma imagem artisticamente até tosca, se você quiser. Mas Deus escolhe instrumentos humildes, pequenos, para nos trazer para casa, para nos trazer de volta. E essa, né, é a razão de ser desse programa. Né? A gente enxergar que nesta história de bênçãos e de desventuras do nosso país, nós estamos vivendo mais um capítulo. Né? Mais um capítulo. E neste capítulo da nossa história, nós somos chamados a ser cada vez mais profundamente filhos de Nossa Senhora da Conceição. Filhos do Imaculado Coração de Maria. Por quê? Porque Jesus, né? Se nós queremos nos configurar a Cristo, nós precisamos ser filhos de quem Jesus era filho. Né? Jesus era filho de Deus, por natureza divina, né? Que se encarnou e, ao se encarnar, tornou-se filho, aspas, do homem. Quem é este? Né? Bar Anesh, filho da fragilidade humana. É Jesus que é filho desta fragilidade humana, da Virgem Maria. Eis aí o, aspas, homem, ou seja, o ser humano frágil, do qual Jesus é filho. Jesus é filho de quem? Ele toda hora diz, o filho do homem, filho do homem, filho do homem, né? Quem é que é esse filho do homem? O homem aqui não quer dizer varão do sexo masculino. Homem aqui quer dizer filho de um ser humano, né? De um ser humano frágil. Pois bem, se nós queremos ser configurados a Cristo, nós precisamos ser profundamente filhos de Deus, mas temos que ser também profundamente filhos de Maria. Não tem como dizer que não. Não é? Jesus nos ensinou isso quando nos mandou chamar Deus de Pai. Jesus nos ensinou isso quando, aos pés da cruz, chegou e disse: Eis aí a tua mãe. Agora, o que quer dizer, né, sermos filhos de Maria, sermos consagrados a Nossa Senhora? É necessário que a gente queira ter um coração como o da Virgem Maria. Para chamar Portugal de volta à sua vocação, Nossa Senhora apareceu em Fátima. Portugal também, né? Tornou-se um reino de monarcas maçônicos e depois uma república de republicanos maçônicos. Mas Nossa Senhora aparece no meio dessa confusão para dizer que Portugal continua com a sua vocação. Ou seja, Portugal nasceu para levar a fé a povos estrangeiros, povos estranhos. Nossa Senhora diz que Portugal não irá perder a fé. O dogma da fé vai continuar em Portugal. Mas ela diz isso e promete isso quando Portugal não dá sinal nenhum de que permanecerá fiel. Exatamente quando Portugal traiu sua vocação. No momento de mais profunda traição de sua vocação, Nossa Senhora diz: Deus não volta atrás. E apesar dos portugueses, né, vai continuar a vocação. Né?
como que vai acontecer isso em Portugal, aí já... Isso aí vamos deixar para os desígnios divinos, né? Eu tenho algumas opiniões de como é que isso vai acontecer. Mas é só opinião minha que vale absolutamente nada. O fato é que o fenômeno espiritual que foi iniciado com Portugal lá, com a promessa de Jesus crucificado a Afonso Henriques, se realiza nesta terra de Santa Cruz. Se realiza com a Virgem Imaculada. Se realiza todas as vezes que nós, né, continuarmos propagando esta fé. O reino de Portugal foi feito para levar a fé, né? Pois bem, nós somos parte dessa promessa de Cristo, precisamos levar a fé. Vamos levar a fé. E por isso nós precisamos, né, tomar posse disto. Agora, nada disso vai acontecer simplesmente com esforços humanos. É necessário que a gente tenha também, né, consciência de que a graça de Deus tem que operar. Por isso, o Santo Terço. Por isso, a devoção a Nossa Senhora. Por isso, a consagração a Nossa Senhora. No nosso site nós temos, né, programas sobre o segredo do Rosário, sobre a consagração total à Virgem Maria e assim por diante. Mas para quê? Para que a gente tome posse desta vocação divina. Nós precisamos fazer isso. Algumas pessoas mal-humoradas não fazem outra coisa na vida a não ser reclamar, de braços cruzados, dizendo: ah, nós não temos um rei católico como São Luís, rei de França, entendeu? E fica sonhando com o dia em que do céu vai aparecer um São Luís para governar o Brasil. Bom, gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer se este São Luís que vai governar o Brasil não for gerado de uma nação que mereça este São Luís. Porque se vier um São Luís para governar o Brasil, sabe quantos brasileiros vão obedecê-lo? 0. Ou vocês estão achando que é mágica? A vocação de um país, ela passa pela conversão dos cidadãos. É por aí que passa a vocação de um país. Agora as pessoas ficam reclamando. Como dizem, é piadinha, né? Os italianos são conhecidos por reclamar do governo, né? Então se conta a piada na Itália que o italiano vai sair de casa e começa a chover. E ele não pode sair de casa porque está chovendo, né? Ele olha para a chuva e diz: governo ladro. Ou seja, a culpa de estar chovendo é do governo que é ladrão, né? Ou seja, quer dizer, gente, o Brasil será alguma coisa na sua vocação divina quando nós deixarmos de ser egoístas, preguiçosos, covardes e nos levantarmos à altura de nossa vocação. O Brasil é feito de brasileiros, então somos nós que devemos verdadeiramente nos comportar como a Virgem Santíssima de fato é a imperatriz perpétua do Brasil. Quero recordar mais um fato histórico, não é? Que quando no Segundo Império, quando Dom Pedro II era o imperador, ele teve uma filha, como todo mundo sabe, todo mundo conhece, a herdeira de Dom Pedro II, Dona Isabel.
Dona Isabel estava preocupada de não engravidar, de não ter filhos. Então foi ela e o seu marido, o Conde de, e foram a Aparecida. E lá em Aparecida, né, fizeram uma promessa para que tivessem filhos. Depois, anos depois, ela foi com seus filhos, né, lá com o Conde de, levar um manto todo bordado, precioso, para Nossa Senhora Aparecida, em gratidão. Né? E depois, numa segunda ocasião, ela então mandou fazer uma coroa de ouro, né, cravejada de diamantes, para coroar a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Também este gesto foi, de alguma forma, profético, porque ela enviou essa coroa e depois ela perdeu a coroa, porque veio a proclamação da República, ela teve que partir para o exílio e depois, durante o período da República, a imagem Nossa Senhora da Conceição foi coroada oficialmente, né? Por um mandato do próprio Papa, a imagem recebeu esta coroação, né? Com a coroa que a princesa Isabel, que seria nossa primeira imperatriz, né, governante, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e seria Isabel I. Né? A coroa dela foi para Nossa Senhora Aparecida, que é não somente padroeira do Brasil, mas é nossa imperatriz perpétua. Então, eu não tenho dúvida da vocação sublime e divina do nosso país. Agora, vocação a gente pode seguir ou a gente pode trair. Eu também não tenho dúvida da vocação de Judas. Judas tinha vocação. Ué, Jesus quem escolheu ele? Para apóstolo? Ou vocês acham que Jesus erra? Jesus não errou. Jesus escolheu Judas. Jesus deu a Judas uma vocação sublime, elevadíssima. Hoje, se Judas tivesse sido fiel à sua vocação, ele seria um grandíssimo santo e um grandíssimo apóstolo. Nós teríamos pelo mundo inteiro igrejas espalhadas no mundo inteiro dedicadas a São Judas Iscariotes. Ele tinha uma vocação divina. Então, quando eu falo, assim, que as pessoas não se dão conta, né? Quando eu digo que o Brasil tem uma vocação divina, as pessoas dizem, o senhor fica querendo endeusar o Brasil, canonizar o Brasil, fazer alguma coisa com o Brasil. Não, eu estou querendo provocar o Brasil. E aí? E aí? Ou seja, ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Betsaida. Pensais que sereis elevadas ao céu, serás precipitado no fundo do abismo do inferno mais terrível. Por quê? Porque se em Nínive, em Sodoma, em Gomorra ou em outros países do mundo tivessem sido realizados os prodígios que foram realizados, já teriam se convertido. Ai de ti, Brasil. Serás elevado ao céu? Se as coisas continuarem como vão, sereis todos precipitados no inferno. Se nós não correspondermos à nossa divina vocação, nós nos perderemos. E aí? Tudo aquilo que Deus fez, todos os privilégios que Deus nos deu, de termos participado de uma vocação tão gloriosa desde o início. Deus sonhou com o Brasil, desde toda a eternidade. Ele mostrou isso na Idade Média, quando chamou Afonso Henriques. Nem se sonhava em navegações ainda. E Deus já disse para o primeiro rei português, você vai levar a fé. Aí depois Deus fez surgir
as navegações portuguesas, um prodígio extraordinário. A escola de Sagres, as navegações, a Ordem de Cristo. Vieram os jesuítas. Todos esses atos prodigiosos, históricos, milagrosos, né? Os mártires brasileiros, o bem-aventurado Inácio Azevedo e seus companheiros, São José de Anchieta, coisas tão prodigiosas da nossa história. Faz parte da nossa vocação. E aí, Cafarnaum? E então, Betsaida? E então, Brasil? Pensais que sereis elevado ao céu? Bom, se continuar nessa miséria, vamos ser precipitados no inferno. Nossa Senhora, para atrair os seus filhos, apareceu em Pesqueira e advertiu o caminho que o Brasil estava trilhando. E disse, se o povo não fizer penitência, se não mudar de atitude, o que vai acontecer com o Brasil? Então, meus queridos, vamos para Nossa Senhora. Vamos para ela. Filhos, voltai para casa. Filho pródigo, Deus nos deu, né, o santo anjo do Brasil, providenciou essa pesca milagrosa. Nos deu o remédio para expulsar os nossos demônios, como fez com o demônio Asmodeu, e para nos dar a cura de nossa cegueira, como fez com Tobit. E nessas duas realidades tem um pouco Nossa Senhora. Não é? Por quê? Porque Nossa Senhora Aparecida apareceu com a cabeça descolada do corpo. E o Brasil meio que tem essa miséria de ter sempre a cabeça descolada do corpo. Ou seja, com a cabeça, nós somos cegos. A nossa inteligência não vê as coisas. Somos levados pelo nariz para tudo quanto é tipo de ideologia, de maluquice, etc e tal. E quando a cabeça não enxerga as coisas, o coração ama qualquer porcaria. É o demônio Asmodeu, da sexualidade desregrada. A pobre da Sara não conseguia casar. Né? É o demônio da sexualidade desregrada. Você perde a fé, a inteligência, perde a luz, fica cego, não enxerga. Resultado: sexualidade desregrada. E essa é a miséria do Brasil. Né? Essa é a miséria do Brasil. Nós precisamos voltar. Precisamos estudar mais. Precisamos nos voltar para a fé, verdadeiramente conhecer. Não somente conhecer a doutrina, parar e refletir sobre ela, enxergar essas verdades com a luz divina. Somente assim o nosso coração vai ser sanado. Somente assim o nosso coração vai ser redimido e nós vamos poder sair dessa miséria, né, que vai destruindo as famílias. A sexualidade desordenada está destruindo as famílias e, portanto, destruindo o tecido social brasileiro. Então vamos para Nossa Senhora, que ela cole nossa cabeça ao corpo, que ela nos dê a graça que este santo peixe dessa santa pescaria cure a cegueira de nossa inteligência embotada e expulse os demônios de nossa sexualidade desregrada. Essa é a vocação do Brasil. Iniciamos no dia de ontem 200 anos de um fato histórico e espiritual extraordinário. Uma promessa feita pelo príncipe herdeiro do trono. Mas nós vamos cumprir essa promessa?
Nós iremos realizá-la historicamente? Isso já não depende de Dom Pedro I. Isso depende de mim. Isso depende de você. Vamos lá, vamos nos preparar para esses 200 anos. Coragem. Vamos nos livrar da cegueira ideológica. Vamos ordenar a nossa forma de amar, juntar cabeça e corpo para a glória de Deus, para cumprir nossa divina vocação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.